Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, no meu canal eu falo um pouquinho sobre a vida no Canadá e tudo que você precisa saber sobre imigração, estudos e estilo de vida antes de você vir para o Canadá. Hoje eu trouxe um assunto bem polêmico, vamos dizer aqui para vocês, que é na verdade esclarecer para vocês a diferença sobre o que é um LMIA e o que é uma Job Offer. Que eu tenho visto por aí, muita gente acaba confundindo os dois termos e apesar deles serem relacionados, eles são duas coisas extremamente diferentes. E fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou contar para vocês onde vocês podem encontrar vagas de emprego que talvez estejam oferecendo Job Offer. Mas antes da gente ir pro vídeo, não esquece de já deixar o seu like aqui para você não esquecer mais tarde. De Job Offer. A Job Offer, ela é a oferta de trabalho que todo empregador canadense ele pode oferecer a um estrangeiro, não importa de onde esse estrangeiro seja do Brasil ou qualquer outro país do mundo. E essa Job Offer, na verdade, ela é uma carta que esse empregador vai fazer. Então, dependendo, por exemplo, da província do Canadá, essa Job Offer ela vai ter menos requerimentos ali para cumprir perante ao governo. Então, por exemplo, províncias e territórios do norte, por ser lugares menos habitados, eles vão ter algum tipo de requerimento que seja mais baixo do que a província de Ontário, por exemplo, que é um dos lugares mais requisitados e onde tem o maior número de pessoas imigrantes no Canadá. Então, na verdade, essa Job Offer, ela nada mais, nada menos é que apenas uma carta. Então, quando uma pessoa recebe uma Job Offer, ela está recebendo uma carta escrita no papel de carta da empresa. É apenas isso. Na verdade, qualquer empresa pode escrever uma Job Offer. Mas, para as empresas conseguirem contratar uma pessoa de fora e realmente escrever essa carta para essa pessoa de fora, ela precisa passar por um processo. E este processo é o LMIA. A empresa ela precisa estar autorizada pelo governo a dar uma Job Offer para um estrangeiro, para uma pessoa que mora no exterior. Então, a gente tem aqui o LMIA, que vai ser o processo em que a empresa vai passar por todo um processo para que ela consiga essa autorização. E aí, essa empresa com LMIA em mãos, ela vai poder escrever uma carta, uma Job Offer, uma oferta de trabalho para o estrangeiro, para essa pessoa, esse estrangeiro vir. E aí o que vai acontecer? O estrangeiro vai pegar essa Job Offer, vai entrar no site do governo e vai fazer um pedido para emissão do visto de trabalho fechado. E aí quando a gente fala de LMIA, a gente volta para a parte da empresa e a gente volta no processo do LMIA. Então, na verdade, o que é o LMIA? O LMIA, ele é o Labor Market Impact Assessment, onde, traduzindo aí a pé da letra, é uma avaliação do impacto negativo que a contratação daquele estrangeiro vai trazer pro mercado nacional canadense. Então, vão ser vários formulários e ela vai ter que mostrar para o governo que ela contratando aquela pessoa de fora, aquele estrangeiro, ela não vai afetar o mercado de trabalho no Canadá. Ou seja, ela não está substituindo aquela pessoa ali, que ela quer contratar esse estrangeiro, por nenhuma outra pessoa que já está dentro do Canadá e que já seja um residente ou um canadense. E isso é uma política protecionista, onde o governo, o país, ele tá protegendo o mercado de trabalho dele e as pessoas que moram nele. Porque imagina, se toda empresa consegue contratar gente de fora e pagar valores mais baixos para as pessoas que moram fora, traz essas pessoas para o Canadá, aí todas as pessoas que estão aqui ficam sem trabalho. E aí dentro do LMIA vai existir ainda 3 tipos de programas diferentes pela qual a empresa pode aplicar. Existem os programas de alto salário, existem os programas de baixo salário e existem os programas de talentos globais. Então, o programa de altos salários é quando a empresa ela vai pagar para uma pessoa estrangeira mais do que é o salário médio para aquela específica profissão aqui. Quando você entra no site do governo, no Job Bank, você consegue analisar por profissão qual é o salário médio de específicas profissões, qual o salário mínimo e qual o salário alto. Então, quando a empresa ela aplica para esse LMIA do alto salário, ela está prometendo para o governo e ela vai pagar para a pessoa, né? Porque
vai estar toda a documentação, vai estar na job offer, vai estar no contrato de trabalho que ela já vai precisar fazer para essa pessoa. Então essa empresa ela vai ter que pagar, né, pro alto salário, o que tá lá escrito no site do governo, no Job Bank, do meio para cima. Se essa empresa ela quer aplicar pelo baixo salário, ela vai ter que ir lá nesse mesmo portal, no Job Bank, vai entrar lá com a profissão e vai ver qual que é a média. Dessa média, o que ela vai oferecer para esse empregador do estrangeiro tem que ser abaixo da média. Então, assim ela consegue aplicar para esse programa específico. Para o baixo salário também existe uma cota, né, para que a empresa não fique contratando milhares de estrangeiros para pagar abaixo da média que a pessoa deveria estar recebendo ali para aquela vaga específica. E aí também a gente vai ter os talentos globais, que é a terceira opção, que chama Global Talent Stream, e na verdade nessa opção são profissões específicas, que são profissões em demandas, e a maioria das profissões são na área de TI. Vocês encontram também todas essas informações no site do governo. Então, essa terceira aqui também vai ser, você vai também ter que seguir o valor médio, né, que vai estar escrito lá no Job Bank. Vão ter posições específicas para esse programa específico. Então, quando a empresa faz a aplicação para qualquer um desses 3 programas, ela vai passar por um processo, que eu já comentei aqui para vocês como funciona o processo, e ela precisa ser aprovada. Quando a empresa tá com o LMIA em mãos, aí ela vai escrever a carta, ela vai fazer o contrato de trabalho para o empregador, vai pegar esses 2 itens e vai passar para o empregador. Por quê? Porque na hora que o estrangeiro ele for aplicar para o visto de trabalho dele, o sistema ele vai pedir provas de que essa pessoa vai trabalhar na específica empresa que ele está falando. Então, é muito importante a empresa providenciar para o estrangeiro job offer, que vai ser a carta, que vai especificar aí a posição, o salário, todas as principais informações, as informações da pessoa, do estrangeiro, todas as informações da empresa, e o contrato de trabalho, onde os 2 já teriam assinado. O estrangeiro vai pegar esses documentos, vai entrar no site, no portal do governo e vai aplicar para um visto de trabalho, utilizando esses 2 documentos principais na aplicação da pessoa. Então, só um resumo de tudo que eu já falei até agora. A Job Offer ela é uma etapa posterior ao LMIA e nenhuma substitui a outra. E aí, quais são as implicações de você ter uma job offer, você vir para o Canadá com uma job offer? Na verdade, quem vem para o Canadá com uma oferta de trabalho por uma empresa, essa pessoa está atrelada diretamente a essa empresa. Então, quando a pessoa vem, faz o SIN number dela, começa a trabalhar, ela vai ver na documentação dela que ela só pode trabalhar para essa empresa legalmente, porque foi essa empresa que trouxe você para o Canadá, então você só pode trabalhar nessa empresa. Se a empresa falir, você perde o visto. Por exemplo, se você sair da empresa ou pedir a conta da empresa, você perde o seu visto e o seu status. Se a empresa te mandar embora, você também perde o seu visto e o status, porque você está atrelado diretamente com a LMIA dessa empresa. Então, a sua job offer ela está atrelada com a LMIA dessa empresa. E o seu visto de trabalho está atrelado com esses 2 outros documentos. Se você não está mais nessa empresa, você perde o seu visto de trabalho. Já os benefícios de você ganhar uma job offer vai ser que você pode usar essa LMIA da empresa a seu favor em termos de imigração. Então, as pessoas que elas receberam uma job offer, elas ganham, se não me engano, são 50 pontos extras na pontuação para a imigração através do Express Entry, que é o Programa Nacional de Imigração no Canadá. Conseguiu uma job offer, já abre, se esse é o seu desejo, já abre o seu perfil no site da imigração, já coloca todas as informações que vai ficar lá, vai entrar os 50 pontos adicionais pela oferta de trabalho que você recebeu. Agora, Vivian, onde que eu consigo achar job offers e ofertas de trabalho? Eu, sinceramente, acho que é um pouco difícil e nenhuma empresa vai sair anunciando que ela faz o patrocínio do estrangeiro. Você pode tentar entrar ali um pouco no LinkedIn, ver se faz algumas conexões, que é uma plataforma muito utilizada aqui. Mas se você ainda quiser tentar e aplicar para vagas em sites de recrutamento aqui, você pode usar o Indeed, você pode usar o Glassdoor
ou ZipRecruiter. São as 3 principais plataformas de recrutamento aqui no Canadá, tirando também a plataforma principal, que é a plataforma do governo, que chama JobBank. E antes de fazer qualquer coisa, tenta se informar, vai atrás de todas as informações que você consegue encontrar sobre o que você quer fazer. Independente do que você queira estar fazendo no Canadá, você consegue encontrar todas as respostas para suas dúvidas no site do governo. Então entra no site do governo que você vai encontrar muitas informações sobre o sistema de saúde, sobre processos de imigração, sobre ofertas de trabalho, sobre vistos de turismo, de estudo, também sobre lazer e muito mais. Então, sempre a sua primeira referência precisa ser a fonte de todas as informações, que sempre vai ser o site do governo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês a diferença do que é o LMIA e do que é Job Offer, para vocês não confundirem mais. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, deixar seus comentários aqui. Toda vez que vocês engajam, interagem com os meus vídeos, sejam deixando comentários ou deixando o seu like ou até se inscrevendo no meu canal, eu entendo que o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo certo e que o tipo de conteúdo que eu estou criando para vocês, vocês estão aproveitando ao máximo. E se vocês querem que eu traga mais informações sobre o processo de imigração aqui para o Canadá, também deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso, beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!